Disse ainda o Senhor a Moisés: Se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum perdido a mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, qualquer que assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou que os bens perdidos que achou, ou qualquer sobre qual tenha jurado falsamente. Fará a restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que se apresentar sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo pecado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que tornou culpado. É interessante que sempre que ele fala cordeiro é um símbolo de Jesus, né? O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocará no lado do altar. Depois trocará a roupa e levará a cinza para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar, ele não deve ser apagado. Oh glória! Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Essa é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão apresentarão o Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar por seu memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção de ofertas feitas com fogo. É santíssima, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: É essa oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha como oferta regular de cereal, metade da manhã e metade da tarde, preparada com óleo numa assadeira. Traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta, e a porção do Senhor por decreto perpétuo, e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal e do sacerdote será totalmente queimada, e não será comida. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus discípulos e aos seus filhos a regulamentação das ofertas pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor, no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar santo. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água, enxaguada. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação do lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada. É interessante que, acho que o Novo Testamento fala também de fazer um culto sincero. Eu sei que isso referencia muito, pelo menos até em pregações, referencia sempre a você fazer um culto ao Senhor. E aqui, quando Deus ordena para fazer sacrifício, para fazer tudo, é sempre referenciando a coisa santíssima. A farinha tem que ser a melhor farinha. O fogo ele não pode apagar. Se você colocar isso como referência a adorar o Senhor, então é bem óbvio, né? A farinha e tudo é dar o seu melhor. É realmente dar o melhor para Deus, o que era uma agradável. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que adora em casa e nunca dá nem o seu melhor, então é muito interessante que, de certa forma, Deus não aceita, porque Ele quer a melhor farinha. A farinha que vai ser santíssima. Então é muito massa isso. E aí fala também, né, que tudo ali é santíssimo, o sangue vai ser santo. Então ali é na hora da adoração, né? Até porque você está em conexão com Deus. E o fogo acho que é o mais óbvio, né? Fogo geralmente é referenciado sempre a adoração, a agitação, a movimento. Então que ele não possa ser apagado.
que a gente continue sempre com fogo. Essa é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda sua gordura será oferecida à parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É a oferta pela culpa. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É a oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Essa é a regulamentação da oferta da comunhão, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermentos e amassados com óleo, pães finos sem fermentos e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta terá uma contribuição ao Senhor, que será cada sacerdote que asperge o sangue das ofertas na comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até amanhã. Eita. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o 3º dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida no 3º dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne será estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida, por quem estiver puro. Mas se alguém que está impuro comer a carne da oferta da comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer a carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas da comunhão ao sacerdote, como contribuição. Os descendentes de Arão, que ofereceu o sangue e a gordura da oferta da comunhão, receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, Das ofertas da comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e aos descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicada ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pela ordenação, da oferta pela comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem sua oferta ao Senhor, no deserto de Sinai. É interessante que tudo referencia também a um sacrifício, né? Glória a Deus, hoje em dia a gente não precisa mais de sacrifício. Ele falou aqui da oferta pela culpa, ordenação, comunhão. Eu acho que todas envolvem sacrifício de aves, de coisas assim. Não tenho certeza, mas acho que pela ordem aqui, acredito que tudo. Então, tudo é um sacrifício. Por isso que Jesus também foi, né? O nosso sacrifício e tal, pelos nossos pecados. Glória a Deus e aleluia. Se tudo envolve sacrifício, a gente também tem que, às vezes, sacrificar para fazer uma oferta sincera a Deus, né? No caso, uma adoração,
uma adoração, né, sincera. Envolve tudo já. Seja dízimo, seja louvor, seja trabalhar no meio do reino. Tem que ser sincero. O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes. Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade, e Moisés era gago, né? Então ele dizia, foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se em água. Pôs a túnica a Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, pôs sobre esse o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o centurião. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro. Isso é, coroa sagrada. Na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que nele havia. E assim consagrou e aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e bacia com seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente. Vestiu-os com sua túnica e cintos, e colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho com o dedo, pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim consagrou para fazer propiciação sobre ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, do lobo, do fígado e os 2 rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho, como seu couro e sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparadas no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, mandou trazer outro carneiro, o carneiro para a oferta da ordenação, e Arão e seus filhos lá, então um sacrifício para cada um. E Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Olha que interessante. É dito que a marca da besta vai ser na mão direita. Aqui fala mão direita, pé direito, tudo direito. Só que em Êxodo, acho que quando eu li, lá fala também na testa. Exatamente o local onde falam que vai ser a marca da besta, que é o diabo faz, né? Então Deus selecionou. Moisés sacrificou o carneiro, pôs sangue na ponta da orelha direita, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Aqui não fala mão, é polegar. Mas em Êxodo fala isso. Então é interessante como o diabo ele faz tudo para zombar, né? Então dá a entender que se for dessa forma, então, na mão direita ou na testa, é um modo de zombar de quando Deus escolheu os dele. Então ele faz isso como se fosse para escolher e para zombar da maneira que Deus faz. É sujo, né? O inimigo é sujo. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem sobre cada um e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue do lado do altar. Apanhou a gordura, a cauda da gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre na coxa direita. E a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino. Deus colocou sobre a porção da gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles, e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito que era sua própria porção de carneiro, da ordenação, e moveu perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco de óleo da unção e um pouco de sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Assim, consagrou Arão suas vestes e seus filhos suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde o deverão comer como pão cestos das ofertas de ordenação, conforme a lei foi ordenada. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da tenda do encontro por 7 dias, até que completem os dias da ordenação de vocês, pois a cerimônia de ordenação durará 7 dias.
O que se faz hoje foi ordenado pelo Senhor, para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro, por 7 dias, e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram. Por isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. 8 dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos, e as autoridades de Israel, e disse a Arão: tragam um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois, diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta da comunhão, para o sacrifício perante o Senhor, com oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. E disse-lhe Moisés: foi isso que... Aí, no caso, eu não estou lendo como é que Moisés fala, mas era gago, né? Diz, então. Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar, eu não sei fazer, ofereça os seus sacrifícios pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado, por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs na ponta do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado e a oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos lhe entregaram sangue, e ele derramou dos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas, e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Queimou tudo. Ô glória! Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora escrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou dos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi, do carneiro e a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos na direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu para todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções da gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Caraca, isso é interessante demais. Primeiro, Deus só derramou fogo, só saiu fogo da presença do Senhor depois que eles queimaram tudo. Uma representação maior não dá, né? Primeiro queima tudo. Quando não queimou tudo, agora vem o fogo do Senhor. Muito maneiro. E outra coisa é esse final. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prestou-se com o rosto em terra. É bem parecido com o que aconteceu em Segunda Reis. Acho que foi Segunda ou Primeira Reis, não lembro. Que se for Primeira Reis é o final, se for Segunda Reis é o começo ali. Mas acho que é a Primeira Reis, acho que é o final de Primeira Reis ali. Quando Elias faz Senhor, manifeste que hoje o Senhor é Deus e que eu sou seu servo e conforme suas palavras fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que eu sou teu servo e perante... Enfim, eu não lembro a ordem, mas é um negócio assim. Aí caiu fogo do altar, caiu fogo do céu no altar e queimou tudo. E todo o povo, caindo com o rosto em terra, gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então é bem parecido, mostrando que Elias estava trazendo o que aconteceu em Levítico para os dias atuais daquela época, para tentar quebrar toda aquela maldição, todo aquele povo que estava matando o bebê e tudo. Aí ele coloca para lembrar isso lá. E saiu o fogo da presença do Senhor e queimou o holocausto e as porções da gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se com o rosto em terra. Depois o povo gritou por misericórdia, né? E botou o rosto em terra. Em Elias. Muito maneiro, muito maneiro. Você vê como é que a Bíblia ela tá o tempo todo
Tudo não é por acaso, tudo é igual. Glória a Deus.